Pensar uma história do Nordeste, principalmente do final do século XIX até a década de 40, é pensar também com o cangaço. O cangaço, enquanto um fenômeno social, ele é marcado em sua origem pela própria relação que essas pessoas mantêm com os proprietários, com os coronéis. O cangaço é muito atual nesse sentido, de uma coisa contemporânea que enche a vista, né, que atrai muitos turistas e você não resiste, né, a uma roda de cangaço. Né? O que interessa para o historiador quando ele vai estudar sobre o cangaço. Ele vai procurar os indícios das marcas desse cangaço. Ele procura nas memórias das famílias, daquelas famílias que foram perseguidas pelo cangaço, ele procura nas memórias daqueles que foram protegidos pelo cangaço e ele procura principalmente nos relatos da imprensa, que narrou nos diversos jornais que circulavam tanto nas províncias como nos estados, né, olhando para o seu contexto histórico, o que dizia-se sobre o cangaço. O período lampiônico, assim como é chamado na historiografia, ele é o mais evidente na imprensa. Por quê? Porque Lampião criou uma rede de contatos poderosíssima. Lampião e seus amigos cangaceiros estavam dentro de um fio de relações, de reciprocidade, de confiança, que no dia que esse fio quebrasse, Lampião cairia. Por quê? Porque eram relações muito marcadas pela fidelidade com os coronéis. A questão minha de eu ter me aproximado no contexto histórico, vamos chamar desse nicho histórico nordestino, que é o cangaço, foi justamente isso. Eu menino, ouvi isso de minhas duas avós, né, de minha mãe, que correu em 1927, ainda pequenininha, tinha 9 anos de idade, junto com a mãe e os irmãos, saíram de Mossoró, né, para dentro dos matos, entendeu? Com medo de Lampião. Então são essas coisas, né? Uma delas que nós conhecemos é a inteligência nele mandar fazer sandálias de forma ao contrário para despistar a polícia. E quando eles passavam e achavam que eles estavam indo, na verdade eles já estavam voltando. E isso deixa eles bem curiosos, os turistas. Existem perspectivas de um banditismo social, existem perspectivas de que eles queriam fazer justiças com as próprias mãos, existem perspectivas de que o Estado não atendia perfeitamente, né, a sua população como um todo, e esses cangaceiros eles vão procurar resolver aquilo que o Estado não faz. Existe a perspectiva de que eles utilizavam de uma violência exacerbada para resolver algumas de suas questões. Existe a perspectiva da proteção de alguns coronéis a esses cangaceiros para que eles fizessem o trabalho para esses coronéis. Existe a perspectiva de que o próprio Estado, né, o poder público, protegia
esses cangaceiros, e a ponto de você ter esses cangaceiros lutando contra a coluna Prestes, né? Ou aqui em Sergipe, a vinculação direta entre o próprio Lampião e seu bando com o gestor que estava à frente do Estado naquele momento, o Heronides de Carvalho. Então, assim, vai depender muito de qual é a sua visão de mundo, né? De qual repertório cultural você tem para você poder fincar, né? O que é o cangaço. Né? Para mim, é um fenômeno social, cultural, político dentro de um contexto histórico. Os cangaceiros, eles estavam a serviço de alguém, como também estavam a serviço de si próprios, né? Aqueles que os protegiam tinham proteção e aqueles que estavam do lado das volantes ou do lado de políticos ou de coronéis que eram seus inimigos estavam à mercê de sua força, né? A violência, nesse sentido, é quem determina as relações sociais, né? O contexto muito marcado pela miséria, muito marcado pela dependência ao coronel, as relações políticas fizeram com que a textura do cangaço fosse sendo construída justamente nesses laços de fidelidade. O que me provocou mais a curiosidade era de saber o histórico. Por que existiu esse camarada? Por que ele se rebelou dessa forma? O que foi que houve para ele se tornar um bandido? E não é um bandido social, ele nunca foi bandido social, ele não tinha bandeira, né? Então foi justamente isso, as injustiças que foram feitas, assim como devem ter tido mais lampiões no Nordeste por conta daquela mão de ferro dos coronéis, a revolta popular, né? Então o fundo social ele vem muito a trazer esse tipo de gente. Inclusive a maioria dos cabras de Lampião, dos cangaceiros que andavam com Lampião, eram pessoas que teve o pai injustiçado pela polícia, que levou uma surra da volante, do tenente isso, do tenente aquilo. Então são pessoas que se revoltaram dentro de um sistema. Muitas pessoas acham que o ser humano ele nasce ruim. Não, tudo é o meio, amigo. Tudo é o meio. Para o ser humano é o meio. Lampião tinha as táticas, né, de briga, de gritar, né, como os índios também gostam de dançar o toré, e fazer muita zoada, né, fazer gestos. Os cangaceiros também eram assim, era com o fuzil na mão e gritando, cantando Mulher Rendeira, aquela coisa toda. Então tem muito a ver. No ataque de Lampião a Mossoró. Veja, o ataque de Lampião a Mossoró é completamente diferente dos ataques que os cangaceiros faziam em cidades menores, em vilarejos e tudo mais. Esse ataque, ele é totalmente mapeado pela imprensa. Por exemplo, os jornais que circulavam, né, mapearam. Aqui nós tínhamos o Jornal Mossoroense, o Correio do Povo, o Nordeste. Então esses jornais, eles foram dizendo os passos que Lampião estava tendo no Rio Grande do Norte e os ataques que ele estava fazendo. Então, é melhor que nós invertamos a situação. Não é Lampião que ataca Mossoró, é Mossoró que espera a chegada de Lampião. Quando você olha toda essa estrutura, né, organizacional para esse ataque e quando você olha a própria hierarquia urbana que a cidade de Mossoró tinha em relação ao oeste, você diz, bom, é uma audácia muito grande de um bando que teoricamente ataca cidades pequenas, atacar uma cidade do porte de Mossoró.
Sergipe é o estado nordestino onde mais acolheu o Lampião. Nós tivemos um governador de Sergipe que o pai era coiteiro de Lampião. O fogo no Maranduba se deu com a passagem de Lampião por aqui. Estava acontecendo uma perseguição das volantes de Manuel Neto, né, dos nazarenos, e das volantes de Liberato de Carvalho, que era a volante da Bahia. Acredito que Lampião já desconfiava que as volantes estavam próximas, né, e a volante com mais gente, né, com mais pessoas, com mais soldados. Uns falam em 100, outros falam em 80. O fato é que era por aí. Exatamente ocorreu por aqui, né? Nas proximidades desses umbuzeiros, nesse serrotinho aqui das Pedras Brancas, como o pessoal chama, e foi entrando aqui Caatinga dentro. O resultado, morreram 2 cangaceiros aqui e um chamado Quina Quina morreu dias depois. Toda essa estrutura de organização para a chegada de Lampião coloca Mossoró um passo à frente. A prova disso é que no dia do ataque, os cangaceiros montaram suas estratégias, suas táticas, não conseguiram romper com as estratégias dos moçoroenses. E Lampião sai desse ataque frustrado. E aqui nós temos um cangaceiro morto, que é Colchete, e um cangaceiro que é baleado, que consegue fugir, que é o Jararaca. O que você tem entre cangaceiros e moçoroenses, nas narrativas jornalísticas, é um conflito entre a civilização Mossoró, pacata, ordeira, voltada ao progresso, moderna, e cangaceiros, vistos como selvagens, êmbolos da desordem, criminosos, frios, né? Então todo esse cenário nos mostra que dentro das narrativas jornalísticas o ataque entre civilização e barbárie. Só daqui do município, desse território de Poço Redondo, foram 36 pessoas para o cangaço, inclusive mulheres, 7 mulheres. Então os cangaceiros eles passam a ser vistos de caso de polícia já a objeto da cultura. O cangaço sobrevive nessas narrativas com outro sentido, não mais como o sentido da violência, mas agora como seres de um tempo que tem um outro uso, agora nesse tempo, que é de caso de polícia, objeto da cultura.